A paz do Senhor, colegas professores. Eu me chamo Larissa, sou professora da classe de adolescentes aqui do Templo Central e hoje eu vim comentar com vocês a lição número 3 da revista Apóstolo Paulo, o Grande Missionário. A nossa lição 3 tem como título Os Primeiros Passos de Paulo. Então, nas lições anteriores, nós estudamos sobre quem é Paulo, como foi o encontro dele com Jesus, e a partir de agora nós vamos aprender um pouco a respeito da missão dele, a respeito do trabalho que ele desenvolveu depois do encontro com Cristo. Os objetivos da lição são: primeiro, apresentar as atividades que Paulo desenvolveu após a sua conversão. Segundo, conscientizar da renovação do caráter que ocorre naqueles que se convertem. E terceiro, explicar a resistência de alguns judeus à pregação do Evangelho. Então, o que temos de principal, de mais relevante nesta lição que eu pontuei, é o seguinte, meus irmãos. Nós precisamos despertar os adolescentes e para que eles entendam, para que eles abracem a missão deles na obra de Deus. Nós precisamos despertar os adolescentes para que eles tenham consciência que a conversão é um primeiro passo para a obra de Deus. Então, quando nós nos convertemos, nós não ficamos parados na igreja apenas assistindo o culto. Nós estamos na igreja para cultuar e também para servir. Nós viemos apresentar o nosso culto ao Senhor, oferecer o nosso culto ao Senhor, mas também servir. E na obra de Deus, na casa do Senhor, não falta trabalho. Então vamos lá. No tópico 1, o tópico 1 tem como título A Trajetória Inicial de Paulo. Então a lição comenta que depois do batismo em águas, Paulo permaneceu na cidade por algum tempo e anunciou nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Então, veja bem, assim que Paulo se converteu, ele já deu início ao seu trabalho missionário. Ele não ficou parado. Ele teve um período de amadurecimento ali na cidade de Damasco e logo em seguida já começou o seu trabalho, já começou a fazer a obra do Senhor e a pregar o Evangelho nas sinagogas, pregar as boas novas, pregar que Jesus era o Salvador nas sinagogas. Então, o foco da lição, como eu disse, ele está em fazer a obra do Senhor após a conversão. Então, eu pontuo duas observações. Primeiro, a importância da renovação do caráter e segundo, os frutos, que são as obras. No tópico 1, eu pontuo o seguinte: Paulo não ficou parado depois do encontro com Jesus. Despertar o adolescente para que ele sirva na igreja. Então, como eu já disse, é importante nós destacarmos o exemplo de Paulo, que assim que ele se converteu, ele deu início ao seu trabalho. E assim deve ser na vida do adolescente. Ele está na casa do Senhor, ele já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Já está na hora, já é tempo de começar a servir na casa do Senhor, de acordo com as suas habilidades, a se desenvolver. E mesmo que ele não se sinta capaz de desenvolver alguma atividade, mas que ele já tenha o interesse em servir da forma que ele conseguir. E, sobretudo, pregar o Evangelho, fazer o ir do Senhor, seja em casa, seja na escola, seja na rua, seja com os colegas. Então, esse é o nosso papel, o principal papel enquanto cristãos. Também devemos ser exemplo para os adolescentes. Nós não devemos apenas cobrar que eles sirvam na casa do Senhor, mas nós também temos que ser um espelho para eles. Nós precisamos ter esse interesse em servir, para que eles olhem para nós e pensem: nossa, eu quero ser como minha professora, como meu professor, que está sempre disponível para a obra, que vai para os evangelismos, que participa dos eventos da igreja, que serve na cozinha, que serve ajudando na manutenção da casa do Senhor, que grava aulas ou qualquer outra atividade em prol do reino de Deus. Seja um exemplo para os seus alunos. Jesus foi de Damasco para Jerusalém e depois para Antioquia da Síria. A lição vem destacar
essa lição número 3, ela vem destacar esse primeiro trabalhar de Deus na vida de Paulo, né, que levou ele de Damasco para Jerusalém e depois para Antioquia da Síria. Então, além de pregar o evangelho onde ele já estava, ele viajou para levar o evangelho a outras localidades. Então, imagina o desafio de Paulo naquela época, já que as viagens demoravam dias, tudo era mais distante. Por quê? Porque o meio de transporte não era tão rápido quanto o que temos hoje. Então, fale para os seus alunos sobre os desafios. Traga a discussão na sua sala. Quais desafios eles acham que Paulo enfrentou para pregar o evangelho? Além dos judeus que não aceitavam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador, tinham também as longas jornadas de viagem, o trajeto difícil, os riscos que corriam durante a viagem. Então, traga essa discussão para os alunos, para que eles comentem o que eles acham que Paulo enfrentou de desafios. Partindo para o tópico 2, ele tem por título Amadurecimento Espiritual de Paulo. Então, a lição ela traz uma reflexão de que Paulo também teve o seu amadurecimento espiritual e que todo cristão ele passa pelo seu amadurecimento espiritual quando ele confessa o Senhor Jesus como Salvador de sua vida. Então, assim como Paulo, nós também precisamos nos permitir passar por esse amadurecimento. Não é à toa que ele foi de perseguidor para perseguido, porque antes ele perseguia os cristãos e depois ele começou a viver como um verdadeiro cristão e por isso foi perseguido. Então, comente sobre os seus alunos sobre a importância do amadurecimento, mudar a forma de enxergar o mundo, mudar o comportamento e caminhar de acordo com o que preceitua o Evangelho de Cristo. Outro detalhe importante já no tópico 3, a mensagem que incomoda, o título, eu destaco que Paulo ele pregava com ousadia, com coragem, não se intimidava e chegou a ser ameaçado de morte e perseguido, como eu já disse. Então, deem ânimo aos adolescentes, encorajem eles a pregarem o evangelho onde quer que eles estejam, através de várias estratégias, seja através de cartinhas para amigos, bilhetinhos para amigos, seja através das redes sociais, convidando os colegas deles para os eventos da igreja. Fale para os seus adolescentes, deem aos seus adolescentes estratégias, porque eles ainda são muito ingênuos, às vezes são muito ingênuos para pensar em estratégias sozinhos. Então, fale para eles quais são as estratégias que eles podem aplicar na sua vida pessoal para convidar as pessoas a conhecerem a mensagem da cruz, para conhecerem Jesus Cristo. E eu quero destacar uma frase aqui da conclusão da lição que diz: a caminhada com Cristo começa quando reconhecemos que Ele é o Salvador e entregamos nossa vida a Jesus. Então, é só o começo da caminhada. Confessar Jesus como Senhor e Salvador é apenas o começo. Temos um longo caminho a trilhar fazendo o ID do Senhor. É esta mensagem que eu quero deixar para vocês e é esta mensagem que eu espero que os irmãos passem para os adolescentes. Uma mensagem também de encorajamento a fazer a obra do Senhor. Obrigada a todos pela atenção e até a próxima aula.